Olá pessoal, estamos iniciando hoje um novo projeto, nosso podcast Chama no PV Cast. Olha, você pode inclusive seguir as nossas redes sociais, quero convidar você, @Chama no PV Cast, vai lá, curte, dá o like e começa a compartilhar. Antes de mais nada, eu quero aqui agradecer as pessoas que acreditaram e viabilizaram aí a realização desse projeto, tá bom? O pessoal aqui do portal Fala Litoral, Joaquim Lacerda, Erivelto, o Vlad e também os nossos apoiadores Nelson Oliveira, Nena Morim, professor Sérgio Martírios e a produção também do Marcelo Godoy nas redes sociais. Claro, nosso convidado do primeiro Chama no PVCast, Heber Roberto Lopes, árbitro de futebol. Um prazer, daqui a pouquinho então a gente começa esse bate-papo logo depois da nossa abertura. Muito bem, estamos recebendo aqui Heber Roberto Lopes, de Londrina, paranaense, árbitro de futebol brasileiro, atuou pela Federação Paranaense, atuou pela Federação Catarinense de Futebol, para a gente falar um pouquinho aí dessa trajetória, dessa carreira. Seja bem-vindo aí ao nosso podcast, a estreia do nosso podcast Chama no PVCast. Paulinho, muito obrigado pelo convite. Primeiramente, agradecer a você, a toda a sua equipe. Vejo aqui que é uma estrutura muito grande, vários profissionais trabalhando aqui. Já estou muito à vontade pelo acolhimento e por ser o primeiro podcast, poxa vida, que honra. E muito obrigado que a nossa amizade, né, que iniciou-se lá na Univale, eu tenho certeza que ela transcende a parte jornalística e entra na parte de amizade mesmo, né, ali na parte individual. Então, estarei aqui à disposição para poder explanar toda a minha trajetória dentro da arbitragem e já de mão agradecer imensamente esse primeiro podcast e já desejar a você muitas felicidades, eu tenho certeza que já é sucesso. Obrigado, Heber. Olha, eu gostaria que você falasse um pouquinho, né, como que você iniciou a sua carreira e com que idade, até porque você jogava futebol durante a sua adolescência e também apitava. E aí chegou um momento na vida que você teve que optar. Então, conta um pouquinho dessa trajetória. Pensei que você ia perguntar diferente, né? Você não jogava nada e foi para arbitragem, né? Na verdade, não, Paulinho. Na verdade, lá meados, né, de 1985, lá em Londrina tinha uma empresa, inclusive tem essa empresa até hoje, não sei se eu posso falar o nome, posso? Pode. A Revisora, ela é uma empresa de postos de gasolina e ela joga até hoje, desde 85 eles jogam todo sábado, jogos amistosos lá no bairro chamado Vila Recreio. E eu acompanhava essa equipe, carregando mochila, levando água, com apenas 13 anos de idade, e um belo dia o senhor que apitava os jogos ao sábado, ele faltou. E o proprietário dessa empresa, o senhor José Prestes, foi lá e me deu o apito e falou: Heber, você tem que apitar o jogo até porque não tem mais ninguém aqui, porque da nossa equipe não pode, não tem ninguém na beira do campo, e vai lá, não tem problema, apita aquilo que você sabe e vamos ver o que dá. E graças a Deus eu tive um resultado legal, e quando o senhor que apitava voltou nos próximos jogos, eles falaram: não, o senhor já está com a idade avançada, deixa o Heber apitar. Então foi uma situação totalmente casual, lá em 1985. Por isso que eu cito o seu José Prestes, o nome da equipe, porque para mim foi uma porta que ele estava me dando. A gente nem imaginava aonde tudo isso iria chegar, e eu sou muito grato ao seu José Prestes. Faço questão de toda vez que você ou algum outros companheiros perguntam, eu falo: poxa, foi lá em 85, na Vila Recreio, no estado do Paraná, na cidade de Londrina. De lá em diante aí você decidiu que você ia ser árbitro de futebol. Foi, não né? Teve dúvidas. Foi. Eu jogava futebol, claro. Jogava bem? Qual posição? Rapaz, eu estava entre os titulares, já estava bom, né? Claro, jogava de atacante e com apenas 13 anos eu tive que tomar essa decisão, até porque eu não sou de uma família onde a gente tinha uma condição financeira tranquila, e logo no começo isso me ajudou, porque eu já fui
atuar em jogos da categoria. Naquela época era uma madeira, fraldinha no futebol de salão. E isso começou a entrar uma moedinha, um dinheirinho, e começou a ajudar no orçamento da minha família. Então, praticamente foi isso que eu decidi. E no futebol ainda eu teria mais 7 anos ali na base, tentando estourar lá na frente para ver se aí ia começar a entrar alguma remuneração. Então, foi esse acaso juntando com essa parte financeira que eu falei, não, eu vou por aqui porque já está mais encaminhado e aqui eu tenho certeza que a gente vai ter pelo menos uma remuneração para ajudar no contexto familiar. Muito bem, vamos falar da dona Ursulina também, né? A dona Ursulina, sua mãe que já é falecida. Como a mãe de árbitro de futebol reage, né? Ouvindo os xingamentos durante a carreira que os árbitros sofrem, né? Minha mãe teve uma participação legal no começo, porque, obviamente, com 13 anos eu não tinha habilitação, não tinha nem transporte, nada. E minha mãe, lá no comecinho, quando ela teve o seu primeiro carrinho, ela me levava nos campos, né? Lá da região de Londrina, muitos jogos assim na parte rural. E eu nunca gostei que ela permanecesse no lugar. Então eu sempre pedia a ela, me leva, por favor, e depois a senhora vem tal horário me buscar. Imaginava mais ou menos o tempo do jogo ali, tal, ela vinha me buscar. Justamente porque no campo não é lugar para você ter uma mãe, alguém da família, porque a gente sabe, principalmente no futebol, né? Futebol a gente escuta muitos palavrões, muitas má educações e a gente fica muito triste. Mas eu sempre levei na boa. Quando cheguei depois mais no profissional, eu sempre soube, melhor dizendo, separar, né, a parte de torcida com os xingamentos, enfim, com tudo isso. Então a gente vai levando na boa e graças a Deus hoje isso já é uma coisa do passado. E no mesmo ano, né, do falecimento da sua mãe, você iniciou pela Federação Paranaense de Futebol e se transferiu para a Federação Catarinense de Futebol. Como que surgiu? Surgiu um convite para você realmente vir a Santa Catarina, para você apitar por Santa Catarina? Foi depois de um período longo lá na Federação Paranaense e eu já estava no quadro internacional e eu tinha feito uma final aqui em 2007, uma final da Copa do Brasil entre Figueirense e Fluminense, no Orlando Scarpelli, e o Dr. Delfim, a gente começou a ter uma amizade muito sincera, né? Porque muitas pessoas falam, Dr. Delfim é ex-presidente da Federação Catarinense, que infelizmente estava naquela tragédia que foi aquele voo da Chapecoense lá para a Colômbia. Que muitos falam acidente, para mim aquilo ali foi uma irresponsabilidade, mas isso aí é tema para outra oportunidade. E eu, sempre que vinha aqui em Santa Catarina, o Dr. Delfim me fazia o convite, vem para cá, porque ele, na sua trajetória como presidente, ele teve o hábito de trazer árbitro de fora. Só que era assim, o camarada vinha, fazia um jogo, voltava para sua origem, então a gente ficava viajando mais do que no Campeonato Brasileiro. E aí um determinado dia, em 2012, final de 2012, justamente depois do falecimento da minha mãe, que foi no meio do ano, eu dei uma desanimada lá em Londrina, porque às vezes eu ia na casa da minha mãe para visitá-la e a hora que eu chegava no portão, minha mãe já faleceu. Então fiquei um pouco meio perdido nessa situação. E aí eu lembrei do Dr. Delfim e falei, não, sempre que eu ia lá em Santa Catarina, ele me convidava para vir fazer parte da federação. Peguei o telefone, liguei na hora, ele aceitou e a partir de 2013 eu me filiei aqui na Federação Catarinense e vim para ficar apenas 5 anos. Estou aqui na minha 11ª temporada e, se Deus quiser, quero sair pela mesma porta que eu entrei, que é a porta da frente da Federação. Perfeito. Eu quero aproveitar e trazer aqui alguns números, né? São estaduais, né? Pelo Brasil todo, são 35 finais de nacionais, você tem 56 jogos de Copa do Brasil e pela Série A são mais de 363 jogos, inclusive superando aí Arnaldo César Coelho em número de jogos pelo Brasileiro da Série A. E 587 geral, né? Geral. São números aí expressivos, Eu também não posso deixar aqui de enaltecer o nome do senhor Armando Marques, que foi diretor de arbitragem da Confederação Brasileira, que me viu fazendo um jogo lá no estado do Paraná. Tive a sorte de, naquela época, o Campeonato Paranaense era transmitido por uma emissora e o senhor Armando lá no Rio de Janeiro viu. E sempre digo, né, aos árbitros mais jovens, né, Paulinho, que
quando você for atuar independente. Hoje, então, principalmente nos dias de hoje, qualquer celular você consegue achar qualquer jogo em qualquer parte do planeta. Então, hoje em dia, na verdade, é ótimo também para os dirigentes da arbitragem, que ele consegue ver, o Paulinho vai apitar um jogo Barra e não sei quem. Pode ter certeza que vai achar Barra e Criciúma lá em Criciúma. Ele vai entrar no celular, ele vai achar esse jogo, ele vai acompanhar o árbitro que ele queira acompanhar. E naquela época, não, a gente tinha que ter a sorte de ter uma emissora, alguém estar vendo para você ter uma, como se diz, alguém te ver atuando para você ter mais êxito na sua trajetória. Então foi numa dessas trajetórias que o seu Armando viu atuando e me puxou, né, para o quadro da CBF, entrando em 1997, 96, 97, que eu comecei a atuar em jogos da primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Então tive essa oportunidade de ter o seu Armando vendo e me colocando no quadro da CBF, porque se não fosse isso, com certeza para atingir esses números, Paulinho, é muito difícil. Foram longos e longos anos e o mais importante, né, porque para você chegar no jogo 2, você tem que apitar o primeiro bem. Se você chegar no 3, você tem que apitar o segundo bem. Então é uma consequência de fatores que, graças a Deus, somados, consegui atingir essa marca expressiva. E também não posso deixar de agradecer a todos os meus companheiros que trabalharam comigo, árbitros, assistentes, quarto árbitros, porque não é o Weber sozinho. Isso aqui é uma equipe como você tem aqui no seu podcast. Perfeito. Nessa temporada de 2024, você já apitou dois confrontos do Criciúma, Figueirense e Joinville, se não me falha. Já saiu essa escala e quantos jogos ainda você acredita que durante essa temporada do Catarinense você vai apitar? Paulinho, esse ano eu não tive ainda nenhuma atuação. Esse jogo que você citou foi do ano passado. Isso. Sim, foram os confrontos do ano passado do Criciúma. Esse ano ainda não. Esse ano ainda não, porque não sei se você vai abordar o tema, né? Eu tive no meio do ano passado, né, de 2023, uma paralisia facial. E então eu estou ainda, vamos dizer assim, encostado, porque eu não consigo manusear o apito. Então eu estou há 6 meses aí fazendo fisioterapia. Por isso, mas fiz todos os pré-requisitos da federação, a parte de treinamento, a parte de pré-temporada, testes físicos. Estou apto a atuar, mas ainda não consigo a utilização do apito em decorrência de uma herpes zoster no mês julho-agosto de 2023. Conta pra gente como foi isso, te pegou de surpresa com certeza a bala, imagina você como é a mesma coisa o jornalista, o apresentador, saber que a voz está falhando e não pode, e você como árbitro de futebol também tá falhando não poder manusear o apito. Como você recebeu essa notícia? Obviamente que você fica muito triste, mas ao mesmo tempo, né, eu tive também no mesmo período a infelicidade de ter perdido uma irmã com um câncer muito acentuado na região da cabeça. E obviamente mais o estresse do dia a dia, mais a correria. Então, até aproveitando a sua grande audiência, dizer às pessoas que tomem cuidado com a parte, tipo assim, né, cara, o cognitivo, vá ao médico, procure tirar o pé do acelerador, porque muitas pessoas não sabem que estão assim no seu limite físico, no seu limite mental, e quando a coisa acontece, meu amigo, não dá tempo para você fazer nada. Eu, mesmo triste com essa infelicidade de não poder utilizar o apito em decorrência da parte muscular da face, mas se você olhar outros acontecimentos, a gente ainda nós não tivemos nada. Então eu procuro, dentro de uma situação negativa, dentro de uma doença, você transformar isso numa situação positiva. Não é fácil, você tem que ter uma ótima administração, ter o amparo da família e sem falar o amparo médico, né? Isso é importante, você ter um médico que te faça todas as necessidades, os exames possíveis para que você não piore a situação. Então, as pessoas que porventura estão passando por uma situação dessa, entre nas mídias sociais e procure se inteirar o que é uma herpes zoster. É uma doença que poucas pessoas falam. E justamente no período em que eu tive isso, inclusive nos jogos do Campeonato Brasileiro, Paulinho, que coincidência, né? Nas placas de publicidades ao entorno do campo, a CBF colocou, olha, atento com a herpes zoster, uma doença perigosa, onde a sua imunidade baixa, principalmente quem tem ali na casa dos
45 para cima, é muito importante se cuidar e é uma doençazinha complicadinha. Mas tudo tem o tratamento, desde que ela não venha com muita violência, né? Porque essa doença com muita violência, ela pode te levar a óbito. E isso, claro, devido à tua rotina, né? Viagens e mais viagens, a correria do dia a dia, a imunidade acaba baixando. Muitas vezes, por mais que cuide da alimentação, não é a mesma alimentação, porque você vive constantemente viajando, né? São vários fatores, né, Paulinho? Por isso que tem que tirar o pé do acelerador. Nós temos aí muita vontade, né, do dia a dia, de querer buscar. Isso é importante também, claro. Você levantar de manhã, tomar seu café e partir para a lida é muito lindo, mas tem que ter o tempo de você, para sua família, para seu lazer, para sua alimentação legal. Eu não sou assim, tenho um pouquinho, às vezes, de excesso em algumas coisinhas aqui, tal, porque eu acho que a gente também tem que viver. Mas tome cuidado com a tal da herpes zoster a toda a sua audiência, porque é uma doença, a gente sempre frisa, né? Só dá valor quando acontece com a gente, né? Heber, esse ano ainda você apita? Olha, a federação está me dando todo o suporte, né? Porque na CBF eu já não estou mais atuando, na Confederação Brasileira, na FIFA foi lá, né? Em 2017, e 2023 foi meu último ano na CBF como árbitro. E na CBF eu entrei para os árbitros que somente atuarão na equipe do VAR, né? Na cabine do VAR. E a federação, ela tem o hábito de sempre dar um último jogo para aquele profissional que trabalhou aqui. Já era para ser nesse campeonato catarinense, mas ainda não consigo ainda a utilização do apito. Provavelmente, se não der para a gente fechar o ciclo no estadual que está em andamento, provavelmente no ano que vem uma primeira oportunidade, ou nas competições que a federação tem no segundo semestre agora, se porventura tiver algum jogo, a federação, caso queira fazer alguma homenagem, mas já está muito bem encaminhado também a minha saída do quadro da federação, atuando também no campo. E depois, aí a gente vai ver quais são os segmentos, né, dentro do futebol, porque mesmo atuando no VAR, eu posso tomar uma atitude aqui e atuar em uma outra área aqui no estado de Santa Catarina. Poderia, inclusive, ser até comentarista. Eu tive o prazer, né? Nós tivemos o prazer de ter, né, Paulinho, estudado junto ali na Univale. Tenho a possibilidade de ter esse convite, né? De ser comentarista de arbitragem, mas eu sempre digo, né? Tem os dois lados da moeda, né, Paulinho? A partir do momento que eu passo a ser um comentarista de arbitragem, com certeza vai ter assim algumas limitações com os meus companheiros dentro do campo de jogo, né? Porque eu falo por experiência própria, né? De ex-árbitros da minha época que foram ser comentarista, e aqui eu não estou dizendo nem a atitude dele como comentarista, se um pouco mais crítico, se um pouco menos crítico. Então aí fica complicado você perder também esses companheiros que a gente, estou na arbitragem desde de 85, são tempos, né? São muitos anos, né? Junto com essa turma toda. Então, essa decisão de ser comentarista seria praticamente as últimas possibilidades. Mas nós não podemos deixar nenhuma porta fechada. Já tive sim o convite, Paulinho, de emissoras, tanto aqui de Santa Catarina, como emissoras do eixo Rio-São Paulo, para fazer pelo menos um teste, para ver qual é o meu desenvolvimento. Mas é uma porta que a gente sempre deixa aberta. Heber, vamos falar um pouquinho das competições internacionais, né? É difícil a Sul-Americana, é difícil apitar a Sul-Americana. Cada campeonato é um campeonato, né? Eu fui fazer um evento na OAB no primeiro ano de VAR. E um bate-papo com o repórter, na época ele era repórter da Globo, Andrei Kampfel. E ele é formado em Direito e ele fez algumas... No caso, ele palestra. O meu era um bate-papo, né? Porque, poxa, quem sou eu para dar uma palestra na OAB? Nem sou da área do direito. Então, o Andrei ia, ele com toda a sua experiência, fazia a palestra, ele me convidava para fazer uma abordagem do futebol, as súmulas, enfim, do direito desportivo, tal. Então, tive algumas participações. Estou falando isso para dizer uma das perguntas lá no início do VAR, né? Da implementação do VAR. Eu falei, olha, esses países sul-americanos aqui, por exemplo,
Por exemplo, a Argentina, porque naquela época surgiu um vídeo, por incrível que pareça, da seleção da Argentina treinando simulação nos escanteios. Olha que ponto nós chegamos. Um treinador, não lembro quem era a categoria de base da seleção da Argentina, batia o escanteio e o próprio jogador puxava a camisa do jogador da seleção da Argentina para o árbitro olhar aquela imagem, ver aquela camisa sendo puxada e naquela confusão de vários jogadores poderia induzir o árbitro à marcação de um penal. Então é uma situação totalmente deplorável, né? Você falar uma situação dessa. E nesse bate-papo, voltando, né? Por isso que eu falei do Andrei, na OAB, lá no bate-papo nosso, surgiu essa pergunta. Eu falei, olha, dificilmente esses países terão sucesso com a chegada do VAR. E se você buscar os últimos campeões, vamos só na Libertadores, você vê que nós temos aí um grande número de conquistas de equipes brasileiras. Por que essas equipes que utilizavam todo esse recurso irregular não estão conquistando mais as situações? Então, o nosso futebol, aqui de um modo geral, na América do Sul, ele precisa evoluir nesse sentido, precisa evoluir na educação, precisa evoluir no comportamento dos seus torcedores. É inadmissível em 2024 você, aqui no seu país, torcedores não, aí são vários outros países que vêm aqui e imitam macaco na arquibancada, chamando o seu adversário. Eu acho que isso, nós estamos em outra época, isso aí da Idade da Pedra, isso aí não deveria existir nunca. Mas já que existiu, nós temos que levar isso como exemplo para não cometer esses atos, tanto esses de racismo como brigas de torcida. Eu vou lá, eu vou bater aqui porque eu sei que lá eu vou apanhar. Não é assim, nós precisamos evoluir. E, em consequência, né, até a Argentina foi campeã da última Copa do Mundo, aí foge um pouquinho, porque esses jogadores da seleção da Argentina, porque senão eu vou ter um confronto aqui de ideias. Esses jogadores da Argentina, 95% jogam na Europa. Tanto é que o Messi está na Europa desde os 12 anos de idade. Então o Messi, vou falar o Messi como exemplo, porque é o jogador mais destaque da Argentina. Ele praticamente tem uma vida toda na Europa. Então ele é argentino de nascimento, mas de comportamento é europeu. Uhum. E os outros jogadores sim. Mas os clubes não. Aí a gente vem para uma outra realidade. Então o nosso futebol sul-americano, o nosso aqui, o brasileiro, nós já evoluímos um número assim absurdo. Nós já evoluímos muito. Ainda temos algum probleminha de alguma simulação, um comportamento um pouquinho destoado de algum ou outro jogador, mas dos países sul-americanos, o Brasil, para mim, é o que mais evoluiu em relação a comportamento, mais próximo do que o comportamento, vamos dizer, dos europeus. Muito bem, a gente sabe que a gente tem uma rivalidade muito grande aqui entre a Argentina, enfim, o Campeonato Sul-Americano de um modo geral, Libertadores, a gente não pode também deixar de lembrar Universidade Católica e Peñarol pela Libertadores de 2011, e a gente sabe que a vida de árbitro de futebol não é fácil, muitas vezes tem que ser escoltado pela polícia, tem que tentar acalmar os nervos. Conta pra gente aí desse jogo Universidade Católica e Peñarol. Em Santiago, e o clima estava totalmente desfavorável, né? Na Libertadores, geralmente o clima é desfavorável porque nós brasileiros atuamos mais, obviamente, fora. Não podemos fazer jogos das equipes brasileiras, inclusive nem entre elas, né? Porque antigamente ainda você atuava brasileiro contra brasileiro, você tinha essa oportunidade. E a Conmebol tirou isso e a gente só atua, por exemplo, argentino contra colombiano, chileno contra uruguaio. E nós sabemos, né, da rivalidade, né, dessas equipes. E principalmente essas duas equipes que você citou, que tem uma tradição centenária, né? Colo-Colo e Peñarol, imagina. E esse jogo era a volta, né? Acho que para a final já. Exato, da Libertadores. E o Peñarol jogando no Chile tinha a vantagem do empate. Tanto é que o jogo foi 2-2. Mas um clima totalmente hostil entre os torcedores. Os torcedores já eram recebidos no aeroporto a pedrada, paulada, em quem veio de ônibus também, os ônibus todos apedrejados, enfim, um clima de guerra, uma rivalidade enorme. E aí o comandante do policiamento, porque nos jogos internacionais a gente faz uma reunião prévia do jogo, envolvendo
trazendo, né, os dirigentes das duas equipes, você faz uma reunião, e na reunião é tudo maravilhoso. Eu sempre falava para meus companheiros que estavam trabalhando comigo, os árbitros assistentes, amigo, aqui no ar-condicionado, na sala do hotel, é tudo maravilhoso. A hora que a bola rolar, a coisa muda, esqueça tudo que foi dito lá. E justamente foi isso. E para nossa surpresa, estamos lá no hotel esperando o carro que iria nos levar até o estádio. Geralmente vem uma van, né, 2 batedores da polícia ali no máximo, e a gente vai tranquilo, antes do jogo, né? Mas, para nossa surpresa, chegou uma caminhonete, tipo essas caminhonetes aí do choque, né? Os caras todos armados com metralhadora, fuzil e... Poxa, eu falei, mas eu acho que eles se equivocaram, né? Vieram buscar o clube, porque, né, um clube é muito mais pessoas, ônibus, né? Uhum. Não, viemos buscá-lo, por gentileza. Eu falei, mas nós vamos na viatura? Nós vamos... Sim, senhor, o senhor vai nesse aqui, tal, por gentileza, entra, fica no meio, aí ao lado 2 camaradas fortes e armados, e entramos pro estádio. Eu falei, galera, que legal, começou o jogo, é o que nós temos para hoje, vamos pro jogo. E deu no que deu, né? Um jogo difícil, terminou o jogo também, para variar, nós já saímos rapidamente pro vestiário, e mais uma vez saímos de Camburão, mas graças a Deus para nossa segurança, não foi nada de equívoco da arbitragem, o jogo foi 2-2, muitos jogadores experientes em campo, muitas jogadas difíceis, e a gente sempre lamenta, né, que essa época a gente não tinha VAR, não tinha comunicação com os assistentes, e a gente tocava da maneira que podia, da maneira que nós tínhamos de recurso, mas foi uma situação diferente entrar e sair no Camburão. Com certeza, uma situação bem diferente. Eu quero aproveitar e voltar um pouquinho naquele assunto do VAR, essa tecnologia, né, que está ajudando o futebol. Nós tivemos o chip na bola, como vimos na própria Copa do Mundo, né? O que falta para o Brasil na questão tecnológica? Ou nós estamos bem? E uma outra questão também, a implantação do cartão azul. Sim. Bom, o cartão azul a FIFA ainda não autorizou, porque ela tem que esperar. A FIFA, ela comanda o futebol no mundo, mas as regras ela é comandada pela International Board. O que é International Board? São ali, aqueles próximos ali, País de Gales, Escócia, são 4 ou 5 países ali, que tem a International Board, que ela determina quais são as alterações do futebol. Então, para você mudar uma regra, para você implementar um cartão azul, por exemplo, tem que ter essa autorização da International Board. Já nas suas tratativas finais. Antes disso, a FIFA sempre usa alguns torneios da base para utilizar essa nova solicitação como exemplo. Ainda não foi utilizado. O que seria o cartão azul? O cartão azul é igual geralmente no futebol society tem o cartão azul. Aquele jogador que comete um ato que ele não é para cartão vermelho e tampouco ele não pode ficar sem receber o cartão amarelo. Então ele recebe esse cartão azul, a equipe fica com um jogador a menos, ou pode ser que eles coloquem que entre um outro jogador no lugar, e esse jogador fica alguns minutos fora cumprindo essa punição. Se eu não me engano, seria mais ou menos, eu não entendo a regra do handball, aqueles 2 minutos que tem no handball. 2 minutos, o camarada sai, né? Aí eles não chamam cartão azul e chamam por 2 minutos. No futebol, parece-me que eles estão querendo implantar 10 minutos. E caso esse atleta receba 2 cartões, 2 punições de 10 minutos, aí sim, consequentemente, ele vai receber o cartão vermelho. Ainda está em fase de estudo e eu acredito que é uma situação legal, porque às vezes você fala, poxa, tá pouco para cartão amarelo, mas tá muito para cartão vermelho. Mas eu tenho que mostrar o cartão vermelho. Porque é uma atitude que for amarelo é muito pouco, aí depende do clima do jogo. Então é um cartão, vamos dizer assim, democrático, e o árbitro vai ter que ter uma leitura como ele tem para aplicar o cartão amarelo e o cartão vermelho. Quanto ao VAR. O VAR, Paulinho, muitas críticas a gente recebe do VAR, mas o VAR já não é tão novo, né? Porque quando o VAR entrou, eu sempre... dava a resposta assim, gente, é um processo novo, já não é tão novo. Mas você tem que entender que num grupo, naquela época de aproximadamente 100 profissionais, estou falando agora no caso da CBF, um grupo de aproximadamente 100 profissionais, nós começamos na cabine do VAR. Hoje deve estar aptos
uns 300 árbitros no Brasil, já com curso, com toda a infraestrutura. Porém, nós temos que entender que se faz muita comparação com o VAR brasileiro, com o VAR europeu, principalmente o campeonato inglês. Paulinho, você trabalha nos bastidores, você tem aqui toda a sua estrutura, você sabe o que é a quantidade de monitores, o que é retorno, a habilidade de um cinegrafista, a habilidade de quem está numa ilha, a habilidade de quem está... Então, nós falamos de vários profissionais dentro de uma cabine de VAR, que é praticamente isso aqui no seu estúdio, um painel com vários monitores, 3 profissionais da arbitragem e uns 5, 6 profissionais da parte técnica. E vai muito da habilidade desses profissionais para te dar aquela imagem, porque quem comanda a cabine é o VAR. Mas você sabe, Paulinho, que você aqui no seu programa às vezes está precisando de uma informação, de um recurso, a tua técnica já automaticamente já te dá aquela imagem, já te dá aquele recurso, já te dá aquele help. Então, nós precisamos evoluir também nessa parte de recurso. Nós trabalhamos em alguns jogos no Campeonato Brasileiro com apenas 7 monitores. Vamos lá para a Inglaterra. A quantidade mínima de monitores em um jogo do Campeonato Inglês a partir de 30 câmeras. Então, fica quase impossível você não achar uma imagem. Nós tivemos jogos, eu tive jogos aqui no Campeonato Brasileiro que eu tive que usar a palavra, melhor dizendo, inconclusivo. Para mim, o lance é inconclusivo, eu não tenho imagem. Então, quando acontece isso, segue a decisão do campo de jogo. Então, eu vejo que os profissionais ainda... e outra coisa importante é dizer, aí já é a equipe de VAR, Paulinho, que nós precisamos aproximar os critérios. E você aproximar os critérios num grupo de aproximadamente 300 pessoas, fica assim, leva-se um tempo. Inclusive em lances de jogo, como a gente está assistindo, você fala, poxa, mas no mesmo campeonato esse árbitro marcou isso, aquele árbitro marcou aquilo. Sim, porque a regra ela é interpretativa. Já no VAR também é interpretativo, mas nós precisamos diminuir essa diferença de lances similares com decisões diferentes. Mas eu falo que para o VAR ter uma evolução assim, para o torcedor brasileiro parar com essa comparação de que lá na Inglaterra e aqui no Brasil se intere um pouco mais da infraestrutura que tem numa cabine na Europa do que nós temos aqui no Brasil, porque é muito caro. E o futebol brasileiro nós temos aí 20 equipes na Série A, 20 na Série B e na Série C mais uma quantidade grande na Série D, e a CBF conseguiu colocar VAR em todos os jogos. Claro que é um VAR mais, inclusive na Série C e na Série D chama-se VAR Light, que aí diminui a quantidade de monitores, são apenas 3 ou 4 monitores, mas pelo menos, Paulinho, aquele jogo, ele tem uma cobertura daqueles lances assim que nós já tivemos aí pelo mundo afora, uma bola, inclusive numa Copa do Mundo, Inglaterra e Alemanha, se eu não me engano, que uma bola bate no travessão, ela quica no solo 1 metro fora e os amigos da arbitragem deram um gol. Quer dizer, esse tipo de erro não vai mais acontecer. Ou o próprio gol do Maradona com a mão também. Mão, então, tipo assim, os torcedores podem ficar tranquilos que eu sempre digo, né, Paulinho, para finalizar o tema, que pro torcedor é legal o papo de botequim na segunda-feira. Mas para nós da arbitragem não é nada legal aquele papo de botequim. Ah, meu time ganhou com um gol de mão. Ah, meu time ganhou com um gol impedido. Pro botequim é legal. Pro dono do botequim lá na segunda-feira, ele vai vender muito mais, né? O que ele vende, bebida, salgado. E a discussão mais para nós, assim, da arbitragem, para quem comanda a arbitragem, ele quer chegar na segunda-feira e falar, poxa, todos os jogos do meu campeonato passou batido sem nenhum equívoco, e o equívoco que teve o VAR salvou. Mas para isso a gente precisa ter o amparo eletrônico. Hoje em dia a arbitragem no Brasil não é profissional, né? O árbitro de futebol não vive só da arbitragem, né? Aí nós vamos entrar no tema da profissionalização, né, Paulinho? O tema da profissionalização, se você me perguntasse de forma diferente, Éber, a profissionalização ela está próxima? Eu diria a você que não. Por quê? Porque nós temos a lei de uma determinada classe, ela não independente, ela não tem exceções. Por exemplo, árbitro de futebol, ele não pode ser profissional só no Campeonato Brasileiro, só no Campeonato Catarinense. Não, vamos dizer aqui um clube
aleatório aqui. Vamos dizer, por exemplo, o Itamirim e Itajaí. O árbitro que vai atuar no clube Itamirim, ele tem que ser contratado com a carteira registrada, se transformar em lei. E aí o árbitro no outro clube, o árbitro no bairro tal, aí o que vai acontecer? Quem é que vai ser responsável pela remuneração desse profissional? Então, nós já temos um projeto em andamento na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, e aí a hora que sentam as pessoas especialistas, principalmente no direito de tributação, de impostos, essas coisas, tal, quem é que paga? A FIFA já se prontificou a profissionalizar seus árbitros. Óbvio, a FIFA é uma entidade, tem recursos financeiros, a própria CBF, só que acontece que vai profissionalizar uma pequena parte de seus árbitros. Estou falando no país aí, no caso. Por exemplo, a federação, ela tem condições de dar um apoio aos árbitros de elite da federação, ela pode até não conseguir profissionalizar, mas ela pode dar uma ótima remuneração em relação ao mercado? Pode. Mas e aquele camarada que se formou lá, está lá na base, apitando sub-13, sub-14? Ele tem o mesmo direito. Quem é que vai pagar os seus benefícios, enfim? Então ainda esbarra, né, nesse modo geral, né? Porque quando você cria uma lei, você não pode criar uma lei para beneficiar um percentual só da categoria. Você tem que abranger tudo isso para a categoria toda. Então nós temos as nossas associações, né? Associação Nacional, agora foi criada uma outra associação representada pelo Marcelo Vangassi, que foi um assistente, foi já para 2 Copas do Mundo, e estão estudando a melhor maneira de profissionalizar. Temos alguns países que já saíram na frente, no caso da Argentina, no caso da Inglaterra, que os seus árbitros internacionais recebem uma ajuda de custo. Uhum. Então eles têm a sua atividade somente a arbitragem, mas eles têm uma ajuda de custo para treinamento, para o camarada pagar o seu treinador, os seus aspectos de auxílio, academia, enfim, fisioterapeuta, tal. Mas é uma ajuda de custo. Ele não é considerado profissional porque não tem a lei. Então, é um tema complexo que esbarra nas suas leis e o mais difícil, né, Paulinho? Cada país tem suas leis. Então, para a FIFA chegar e implantar isso no Brasil, mas lá na Armênia não pode, porque a lei lá é diferente. Então, ainda fica difícil. Agora, você imagina aqui no Brasil também, nós temos 27 federações, se eu não me engano, 26 mais o Distrito Federal, com suas respectivas administrações. Eu estou falando isso no futebol. Uhum. Nem todas as federações são, como se diz assim, tem um poder financeiro. Uhum. Vamos chegar aí 5, 6 federações que se auto-tocam, né? Vamos dizer assim. As outras vivem a toque de caixa com maior dificuldade. E esse tema, com certeza, ainda vai levar muito tempo. Heber, vida de árbitro de futebol, a gente sabe que durante as 4 linhas, por muitas vezes é tensa. Mas eu gostaria que, quem sabe, você puxasse aí um pouquinho. Teve algum momento engraçado dentro das 4 linhas? Seja com você, seja com seus companheiros, seja com os auxiliares? Bom, tem vários momentos publicáveis e não publicáveis. Eu vou no publicável. Sempre tem, né? Poxa, eu tava fazendo um jogo uma vez no Morumbi, cara. O Rogério Ceni machucou. Pô, ele tava fazendo uma cera, tal. Eu viro pro quarto árbitro e falo, pode entrar a maca. Falei, daí a hora que a maca tá vindo, eu falei, poxa, mas como é que nós vamos jogar sem goleiro, cara? Não pode, né? Então são pequenas coisinhas assim que você... Aí na hora todo mundo começou a dar risada, aí eu falei pro zagueiro, cara, fala que você sentiu aí, me ajuda aí pra sair na maca, senão eu vou passar vergonha, né? Poxa, um árbitro chamar a maca pra tirar um goleiro. Então tem algumas passagens assim, mas nas viagens também, né? Tem muita coisa engraçada aí. E é legal esses momentos, porque você tira aquele peso, né? Porque o jogo vem com dependendo que nem esse jogo Colo-Colo e Penharol. Já na viagem, você já viaja preocupado, querendo ler o que está acontecendo. Então, é importante ter essa brincadeira responsável para você tirar um pouquinho, né, daquele peso. Então, tem algumas passagens dessa, outras passagens não publicáveis, mas sempre tem sim uma brincadeira. Pois é, a gente fala desse momento de descontração e até ia perguntar, o árbitro de futebol ele tem que ser imparcial, apesar dele ter o time dele do coração. Deve. É? Você tem o seu time do coração? Sim, nunca escondi de ninguém, né? Poxa, 40 anos morando em Londrina, 35 anos, 40 morando em Londrina,
E da minha adolescência eu sempre fui no Estádio do Café, tem como, né? Londrina numa fase muito boa, tivemos ali grandes jogadores, uma época bonita do Londrina. Então eu sempre falo e digo a todos, né? Sempre fui torcedor do Londrina. E todas as vezes que eu encontrava meus chefes, tanto do estado do Paraná, quando ali ainda estava, como da CBF, pedi, ó, pelo amor de Deus, não vão me escalar em jogo do Londrina ou em jogos que interfira na classificação do Londrina. Mas mesmo assim, quando eu atuava no Paraná, fiz uma final envolvendo o Londrina, porque as duas equipes me pediram. O Londrina me pediu e naquela época era o Malucelli, né? Isso, J. Malucelli. Depois acho que Malutron antes, depois Malucelli. Na época acho que era Malutron. E era um jogo importante, era uma Copa Paraná que dava vaga na Copa do Brasil. E aí os dois clubes me pediram, aí eu atuei lá no estádio Vitorino Gonçalves Dias, que é o menorzinho lá de Londrina, e depois ali já no Janguito ali, né? Aquele estádio totalmente... Ele é, como se diz, ele é feito de árvore, ele é todo, não tem cimento, nada, ele é todo natural, um estádio muito bonito. E o Malutron levou o título e as coisas acontecem. Mas é uma situação assim diferente, né? Porque você, por exemplo, o jogo lá em Londrina, quando eu entrei no estádio Vitorino Gonçalves Dias, até é uma situação hilária, né? Vamos dizer assim. Pô, olhava para a arquibancada, o meu vizinho, olhava ali um parente, poxa, cara, é um clima... Então, é saber, né, entender que quando a bola rolou, obviamente eu esqueci tudo isso. E graças a Deus não tivemos polêmica, porque imagina você se o Londrina classifica com um gol polêmico, obviamente, óbvio, o Weber é de Londrina, não vão analisar o lance, vão analisar primeiramente, o Weber é de Londrina. Então, sim, sempre declarei que sou torcedor de Londrina. Bom, você apitou vários jogos internacionais, Sul-Americana, Campeonato Brasileiro, e claro que conviveu com vários jogadores ali, e mesmo que você pudesse ter a possibilidade de ter alguma amizade com esses jogadores, na sua posição de árbitro, isso se torna um pouco difícil. Os jogadores, principalmente os grandes ídolos, eles por serem ídolos, a gente sabe que o jogador de futebol sempre vai reclamar com a arbitragem, e a arbitragem vai ter que ser dura. Mas teve algum momento assim que você falou, pô, esse me desrespeitou mesmo? Ou na maioria é normal do futebol, coisa do futebol mesmo, né? Os jogadores, na realidade, aqueles ânimos quentes só durante o jogo. Paulinho, você foi muito feliz aí na sua pergunta. Nos dias de hoje, eu acompanhando alguns, menos os atos... como se diz, esses atos que a gente vê aí de vandalismo. Discriminatório. Para mim, esses camaradas tinham que sair algemados dentro do campo. Camarada que comete, não só jogadores, comissão técnica, torcedores, se porventura a equipe de arbitragem, se cometer um ato desse, tem que sair conforme a lei preconiza. Então, fora isso, algumas situações, cara, eu vejo assim, cara, fazem um mimimi danado, cara. O futebol, ele é emocional. Fora essas situações que eu te disse. Se for comprovado uma situação de desrespeito, discriminação, o camarada passou do limite, perfeito. Agora, meu amigo, eu tive vários embates dentro do campo de jogo. Vários embates. Inclusive até de algumas palavras um pouquinho mais fortes. E depois, geralmente, encontrava o jogador ou ali mesmo saindo do campo, no aeroporto, às vezes pegava até o mesmo voo de volta, coincidia e encontrava, amigo, Weber, tudo bom, tudo certinho, excelente, amigo, lá é lá. Lá você tá lutando pelo seu pedaço de pão, eu também tô lutando pelo meu pedaço de pão. O calor do jogo, como você frisou, Paulinho, fez com que nós tivemos esse pequeno descontrole, esse atrito, tal, ficou lá. Várias vezes, Paulinho, várias vezes, claro. Dentro de um respeito, mas às vezes excedia um pouquinho, porque faz parte do futebol. Claro, quanto mais experiente você vai ficando, isso menos vai acontecendo. Porque antes de chegar a esse ponto, você já tomou outras medidas. Porque se duas pessoas, Paulinho, uma não tiver a consciência de dar aquela respirada, com certeza vai acontecer alguma coisa mais grave. Claro, que no futebol, via de fato, e nunca cheguei a esse ponto. Graças a Deus, não. Mas alguns embates calorosos
aconteceram. Mas todos eles ficaram lá dentro das 4 linhas. Perfeito. Bom, agora você está licenciado, como você falou, mas entre uma viagem e outra nos seus dias de folga, né? O que você gosta de fazer quando você está de folga? Curtir Itapema, que também é uma cidade maravilhosa também. A nossa região aqui, de um modo geral, é maravilhosa, né? Ele demorou, mas ele chegou, né? Ele é danado. Bom, Paulinho, eu sempre digo, cara, você, a partir do momento que você vai lá, resolve o seu problema, faz o seu trabalho, resolve o seu trabalho, o que você vai fazer, obviamente, tem a parte de recuperação, que também faz parte do jogo, a parte de treinamento, mas eu sempre gostei, cara, de ir no meu pagodezinho, tomar minha cervejinha, nunca escondi isso nada de ninguém, porque eu sei que quem vai fazer a prova física para mim depois lá, para mim ficar apto a atuar no campeonato, sou eu. Então você tem que entender, poxa, tem momento para tudo. Para justamente você não cair numa... Como eu disse aqui no início do nosso bate-papo, pô, às vezes um pagodinho desse, uma cervejinha ali, enquanto os amigos bate aquele happy hour, o cara tá fazendo um bem para sua saúde mental. E às vezes a pessoa não fica vidrada. Eu tenho árbitros novos aí, que inclusive com certeza irão assistir o nosso bate-papo aqui. Eu sempre digo a eles, amigos, você tem que... Calma. Não, é treinamento, comprar o melhor tênis, tá na pista, tá de bicicleta, atividade física, lendo livro, tal. Calma, é legal a dedicação, é legal o compromisso com a profissão, mas tem que ter esse período de lazer. Então aqui a nossa região, ela é abençoada, gosto sim de ouvir o meu pagode, a minha música preferida, tenho grandes amizades aí com grandes músicos do Brasil afora, shows eu sempre costumo ir, aquele churrasquinho, aquele bate-papo. Então, cara, tudo é salutar. Agora, você tem que ter aquele equilíbrio, né? É aquele equilíbrio de saber, poxa, eu tenho um jogo importante na quarta-feira. Ô, meu amigo, se você fez um jogo domingo, beleza. Se você não fez um jogo domingo, domingo já, concentração total, porque você sabe que na quarta-feira você tem uma responsabilidade grande. Quarta-feira, você tem um compromisso bom no domingo. Perfeito, tem que entender que o que você fizer na quinta e na sexta vai faltar, principalmente nos jogos que eu fiz já agora com uma idade um pouquinho mais avançada. Eu sabia que cada noite mal dormida ia refletir lá no campo de jogo. Então, é saber ter os seus momentos de lazer quando você pode fazer dentro do limite da sua... do seu compromisso com a atividade. Assim como os atletas que estão jogando lá são 90 minutos, o árbitro também tem que estar 90 minutos preparado em campo, né? E o mais incrível é que geralmente o torcedor só vê você no momento de lazer. Quando você está lá na pista, chuva, 40 graus, lá em Itajaí treinando lá, não tem um lá na beira do alambrado, tá treinando não, mas se você vier aqui na beira-mar aqui tomar um chopinho, vai passar uns 50 para te ver. É impressionante. A gente está chegando quase na reta final aqui do nosso Chama no PVCast, nosso podcast, conversando com o Éber. Agora, de um modo geral, nos dias de hoje, para quem você daria uma advertência? Uma advertência? STF. Para quem você daria um cartão amarelo? Um cartão amarelo? Aí já passou da advertência. Cartão amarelo... cara, para essas situações que a gente a cada dia tá vendo, né, esse crescimento aí, né, das pessoas envolvidas em vídeos com pedofilia, com criança, eu tô falando porque isso é vermelho, viu? Isso é vermelho. É que o meu vermelho é muito mais forte. Tá o certo. Meu vermelho é mais forte, mas nessa sequência seria para essas pessoas que têm uma certa idade avançada. Aliás, qualquer idade é crime, mas quando você vê um senhor aí de 70, 80 anos fazendo um trem desse, e você vai lá na família dele, ele tem neto, tem bisneto, tem filho. Pra mim isso aí é abominável. Então, porque o meu vermelho é maior do que o amarelo, que eu vou te falar aqui, mas vai encaixar bem essas pessoas. Vamos lá, para quem seria o cartão vermelho? Bom, nós estamos com 2 guerras em andamento no mundo, e eu vou citar o cartão vermelho para os 4, né? Os 4 presidentes dos 4 países envolvidos aí, né? Nós temos Rússia e Ucrânia e Israel e a Palestina. Não quero entrar no mérito da questão, mas eu acredito que se não tiver um
um acordo, uma reunião, sentarem em torno de uma mesa e debater, porque o debate é o melhor caminho, cara. Muitas pessoas estão morrendo graciosamente há muito tempo. Então, principalmente essa segunda, né, lá na Israel com a Palestina, então eu daria cartão vermelho para esses 4, sem declinar aqui qualquer tipo de política. Eu falo como humano mesmo, cara. Eu não gostaria de ver, independente da crença, do segmento daquelas pessoas, mas ninguém merece tirar a vida assim, do nada não, porque estão lutando por algo, mas para mim esse cartão vermelho vai para esses 4. Perfeito, eu quero agradecer aqui ao Weber Roberto Lopes, árbitro de futebol. Bom, esse ano então você vai ter o retorno, vai ser o seu último ano atuando pela Federação Catarinense de Futebol, apitando dentro das 4 linhas. Esse ano também ainda você já estará apitando pelo VAR, estará pelo VAR também, pelo Campeonato Brasileiro da Série A. No VAR, claro que eu estava com mais dificuldades para falar, e graças a Deus até estou melhor, acho que você entendeu bem aqui, Paulinho? Então, verdade, perfeito, estava ainda há uma deficiência leve, mas ainda ela está acontecendo. Obviamente que, com certeza, eu tenho agora, inclusive, uma prova física. Mesmo no VAR a gente faz prova física. Claro que não é a mesma prova física para o campo, mas eles pedem para a gente fazer, justamente porque, olha que interessante, a prova física no VAR é porque eles entendem que se você não for cobrado na parte física, como você está no VAR, você vai dar uma relaxada, porque é muito tempo no campo, e isso afeta a parte mental, e você no VAR é totalmente o mental. Então, ou seja, são os 4 pilares, né, que você tem que seguir, que é o técnico, o tático, o físico e o mental. Então a gente continua, óbvio que o teste físico para o VAR é um pouquinho mais brando. Então faço o teste agora para o campeonato, faço competições do Campeonato Brasileiro, e provavelmente voltando a manusear o apito, conseguir usar o apito, né, obviamente com o músculo da região da boca, provavelmente eu deva fazer um jogo aí de despedida, mas vou ficar à disposição aí da federação em relação a apoiar e algum projeto em relação aos árbitros mais novos. Ou seja, a aposentadoria seria mesmo dos gramados, né? Do gramado, sim, Paulo. Eu acho que a contribuição ela foi dada com muita dedicação, digo, dentro do campo, né? O VAR também é muita responsabilidade, eu sei disso, mas esse tempo todo aí que eu fiquei 85 a 24 praticamente, só fazia matemática aí, dentro do campo de jogo, e uma coisa importante que me permita, Paulinho, claro, estender um pouquinho, eu acho que muitas pessoas se importam, né, e ficam preocupados, nossa, 600 jogos, nossa, não sei o que tal, e pelo lado financeiro. E eu sou muito grato pelo lado cultural que eu pude conhecer, viajando esses países todos que eu viajei, as pessoas que eu conheci. Eu acho que, obviamente, que eu estou mais maduro, a gente está mais vivido, né? Então a gente dá mais valor em outras coisas quando mais jovem. Então, agradecer imensamente a todos os países que eu fui, a cultura que eu conheci, as pessoas que eu conheci e as pessoas ao qual trabalharam comigo desde 85 até o presente momento, né? Aí não poderia de deixar os árbitros da Confederação Brasileira de Futebol, Federação Catarinense de Futebol e a Federação Paranaense e os seus respectivos presidentes dessa entidade. Perfeito. Quero mais uma vez agradecer aqui nossa estreia, nosso podcast, Chama no PVCast. Foi uma honra poder reencontrar o Weber Roberto Lopes. Fomos colegas da Univale, fomos colegas de faculdade. A gente sabe da correria, da vida agitada que é de um árbitro de futebol. Deu certo. Deu certo e felizmente, quem sabe, em umas próximas oportunidades, a gente vai falar um pouquinho do VAR e da Série A, e eu desejo para você esse sucesso e muito obrigado pela sua participação. Paulinho, eu que agradeço. Primeiramente, seu profissionalismo. Período que estivemos juntos lá na Univale foi muito legal, porque você sempre me ajudou na parte, né, claro, sua experiência, você foi lá só para tirar de letra, né? Sua experiência no jornalismo, fizemos alguns trabalhos juntos, sou muito grato já de antemão. E dizer que, poxa, ser o primeiro no seu podcast, tenho certeza que vai ter muito sucesso, já é um sucesso. E muitas pessoas passarão por aqui, onde eu tive a honra de ser o primeiro convidado. Então, muito obrigado e estou à disposição quando você precisar.
Obrigado mais uma vez, Heber Roberto Lopes, árbitro de futebol. Gente, estamos finalizando o nosso Chama no PVCast, a nossa estreia. Esse foi o nosso primeiro. Fique ligado, tá bom? Logo, logo teremos mais novidades. Vai lá, gostou? Vai, curte no nosso canal, dá um likezinho lá, compartilha. Espero você no próximo Chama no PVCast.